Filha de casal encontrado carbonizado dentro de porta-malas no ABC Paulista é presa por suspeita de envolvimento no crime. Em Minas Gerais, mais mortes e destruição por causa da chuva. No município de Tabuleiro, uma cratera na estrada levou carros e caminhões. Regina Duarte aceita convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Nacional da Cultura. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. A filha do casal encontrado carbonizado dentro de um carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é suspeita de envolvimento no crime. Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a companheira dela, Karina Ramos, de 31 anos, tiveram a prisão temporária decretada. A polícia investiga a hipótese de briga familiar. E nessa quarta-feira, vários parentes foram ouvidos pela polícia. O repórter Guilherme Lopes tem mais detalhes. O dia foi movimentado aqui no setor de investigações sobre homicídios em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Os familiares vieram até aqui durante a tarde para ajudar a polícia na identificação dos corpos e também fornecer alguma informação que possa ajudar nas investigações. Este crime aconteceu na madrugada de terça-feira. Os corpos de Romuilke Gonçalves, Flaviane Gonçalves e Juan Gonçalves, o filho mais novo do casal, foram encontrados no porta-malas do carro de luxo da família na Estrada do Montanhão, aqui mesmo em São Bernardo do Campo, na divisa com Santo André. O carro estava em chamas, a polícia foi acionada pelos vizinhos que perceberam o fogo ali. Mais cedo, durante a manhã, os peritos do Instituto de Criminalística foram até o apartamento da família e, de acordo com as informações dos familiares que vieram até a delegacia, eles encontraram manchas parecidas com sangue espalhadas por alguns cômodos desse apartamento e, inclusive, o apartamento também estaria revirado. Esse material foi coletado e encaminhado para a perícia. Subiu para 55 o número de mortos em Minas Gerais por causa da chuva. Você viu aqui no Leitura Dinâmica que um temporal castigou Belo Horizonte na noite dessa terça-feira. E as enxurradas deixaram muita destruição. Carros destruídos ficaram espalhados por várias ruas da cidade nesta quarta-feira. O asfalto foi arrancado pela força da água em vários bairros. O temporal assustou os moradores. Esse vídeo, gravado num restaurante na zona sul de Belo Horizonte, mostra veículos sendo arrastados pelo rio que se formou na rua. Os clientes ficaram ilhados. As autoridades confirmaram que ninguém se feriu na queda de parte do teto do maior shopping de BH. Caiu tudo! O prefeito Alexandre Calil disse que conta com a ajuda dos governos federal e estadual para recuperar o que foi destruído. Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a capital mineira e cidades da região metropolitana. Nós vamos reconstruir essa cidade, que foi destruída por uma catástrofe. Fiquem tranquilos e tenham paciência, porque o que aconteceu ontem inundaria Paris, Nova York, Boston, qualquer cidade do mundo não resiste a 183 milímetros de chuva em 3 horas. Em Nova Lima, um homem de 45 anos foi soterrado dentro de casa depois que um barranco deslizou. Nesta estrada, perto do município de Tabuleiro, uma cratera engoliu 2 carros, uma carreta e um caminhão. Uma mulher de 36 anos morreu. O corpo foi encontrado a quase 1 quilômetro do local. 6 pessoas. No Rio de Janeiro, uma casa desabou com a chuva forte que caiu no município de Cardoso Moreira no último fim de semana. Felizmente, a família tinha acabado de deixar o imóvel. Esse vídeo foi gravado pela Defesa Civil, que retirou os moradores do local. Pouco depois, a casa veio abaixo. O casal havia chamado os agentes para avaliar o imóvel, que começou a apresentar rachaduras e estalos depois da enchente do fim de semana. Outras 7 casas vizinhas também correm risco de desabamento. Elas já foram interditadas. Cardoso Moreira, que fica a cerca de 330 quilômetros da capital fluminense, foi um dos 8 municípios atingidos pelas chuvas nas regiões norte e noroeste do estado. O rio Muriaé transbordou, deixando cerca de 5.700 pessoas desalojadas e quase 300 desabrigadas.
A filha do ex-presidente Michel Temer, Maristela Temer, atropelou uma mulher na zona oeste de São Paulo. A vítima, uma secretária de 40 anos, sofreu uma fratura na perna. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava com carteira de habilitação vencida desde setembro do ano passado. O carro e a CNH foram apreendidos. Maristela prestou socorro e o caso foi registrado como lesão corporal. Incêndio no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. As chamas se espalharam pelo segundo andar do prédio. O local é usado para triagem de novos detentos e abriga alguns presos da Operação Lava Jato. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, 5 internos com suspeita de inalação de fumaça receberam atendimento no pátio do presídio. 4 inspetores foram levados a um hospital. A unidade abriga 502 detentos. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. Subiu para 28 o número de pessoas com suspeita de contaminação por cervejas da marca Baker. Todas as vítimas são de Minas Gerais. 21 moram em Belo Horizonte. Uma perícia do Ministério da Agricultura identificou a substância tóxica dietilenoglicol em mais de 10 lotes da bebida. Agora são 41 contaminados. 4 pessoas morreram depois de consumir a cerveja. A Baker informou que continua colaborando com as investigações. A atriz Regina Duarte aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e vai assumir a Secretaria Nacional da Cultura. A repórter Carolina Aguiar, de Brasília, tem mais informações. Tanto Regina Duarte quanto o Palácio do Planalto confirmaram que estão sendo providenciados os trâmites para a nomeação da atriz como secretária especial de Cultura, mas não confirmaram a data em que essa nomeação vai ser divulgada. Regina Duarte esteve aqui no Palácio do Planalto, conversou com o presidente Jair Bolsonaro por cerca de 2 horas e depois desse encontro foi que ela confirmou que sim, aceita o convite feito por Bolsonaro. Ela assume depois da demissão de Roberto Alvim, que foi demitido por divulgar um vídeo em que fazia referência a um discurso nazista. Apesar de aceitar o convite apenas hoje, Regina Duarte já tomou decisões dentro da Secretaria de Cultura, como nomear Jane Silva como secretária executiva da pasta, ou seja, já escolheu a número 2 dela na Secretaria de Cultura. Carolina Aguiar, de Brasília, para o Leitura Dinâmica. E um dia depois de ser exonerado, o ex-secretário adjunto da Casa Civil, Vicente Santini, foi nomeado para o cargo de assessor da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir Santini depois dele ter usado um voo da Força Aérea Brasileira para viajar à Índia para se encontrar com a comitiva presidencial. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro e Santini tiveram uma conversa e depois disso o presidente decidiu que ele pode seguir colaborando com o governo. O Brasil caiu uma posição no ranking que mede a percepção de corrupção no país e agora ocupa o lugar de número 106 entre 180 nações. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou a queda. Eu vi com certo pesar, semana passada, os resultados dos indicadores da Transparência Internacional, que revelam algo que já vinha de outros anos, que, apesar de todos os esforços que o Brasil tem realizado contra a corrupção nos últimos anos, e foram esforços significativos, é com uma certa tristeza que se vê que a percepção um pouco mudou. Eu acho que a reação em relação a esse tipo de pesquisa não deve ser de resignação, deve ser ao contrário, de nós percebemos que nós temos que fazer mais, muito mais. O ex-senador Lindenberg Farias, do PT, foi condenado por improbidade administrativa numa ação sobre um contrato de publicidade quando ele era prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Na época, foram pagos R$54 mil para divulgar obras na rede municipal de ensino. A decisão determinou a suspensão dos direitos políticos do petista por 5 anos e também o pagamento de multa. A condenação é em primeira instância. Farias nega qualquer ilegalidade e diz que vai recorrer. Subiu para 9 o número de casos suspeitos de contaminação por coronavírus em 6 estados do Brasil. Um balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde 18 de janeiro até esta quarta-feira, foram 33 notificações de pessoas com sintomas da doença. 9 casos são considerados suspeitos, 3 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará têm um caso suspeito cada. No Rio Grande do Sul, a suspeita foi descartada.
O paciente foi diagnosticado com o vírus H1N1. As análises dos exames são feitas pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Novos resultados devem sair na próxima sexta-feira. O Ministério da Saúde recomenda redobrar os cuidados de higiene, como lavar sempre as mãos e, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz. O governo pede ainda que a população evite viajar para a China. O Ministério informou que não vai barrar a entrada de pessoas vindas do país asiático, pois são cerca de 250 por dia. Por enquanto, também não há previsão de mudanças na programação do Carnaval, quando há uma grande concentração de pessoas. Nenhum de nós aqui tem possibilidade de responder a vocês com que velocidade que esse possível surto, essa possível epidemia vai se desenvolvendo no país. A gente não tem elementos para poder fazer essa projeção. No momento atual, a gente imagina que as recomendações que serão dadas, e vamos fazer uma campanha nesse sentido, seja a mesma que a gente faz em relação à influenza. Uma bebê de 1 ano morreu atropelada na zona oeste do Rio de Janeiro. A criança estava com a mãe e o irmão. Testemunhas disseram que o motorista estava embriagado. O acidente foi gravado pela câmera de segurança de um posto. A mãe atravessa a rua segurando Maria Luísa dos Santos no colo e de mãos dadas com o outro filho de 7 anos. O carro surge em alta velocidade e os 3 são atingidos. Quem presencia corre para socorrer. Você acha que uma mãe vai atravessar um sinal onde passa carro toda hora, sinal aberto para carro? Não vai. Estava fechado para carro, entendeu? Ele passou com o sinal fechado. Ele foi um responsável, sabe? Maria Luísa morreu no local. A mãe teve traumatismo craniano e está internada em estado grave. O menino não corre risco de morte. O motorista fugiu, mas foi alcançado por um grupo de motociclistas e preso em seguida. Ele foi identificado como Danilo Martins Santos, de 28 anos. Segundo o boletim de ocorrência, um amigo que estava no carro afirmou que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Danilo vai responder pelos crimes de lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo. A gente quer a justiça, ele tem que pagar pelo que ele fez, entendeu? Ele tem que pagar porque se a gente deixar impune, daqui a pouco ele vai sair, ele vai achar que não deu nada, ele vai voltar a beber de novo, vai voltar a dirigir, ele pode fazer outras famílias sofrer, né?